Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro que foi muito hypado no final do ano e que basicamente a internet foi a loucura com o lançamento dele. E aí eu comprei, e aí eu li, e aí eu dei 3 estrelas pra ele. Que é o Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKinston. Esse livro tem umas questões interessantes nele. Primeiro que ele é um romance assumidamente LGBT. Segundo que ele pega personagens não óbvios para contar essa história. Então a gente tem o Alex Claremont Diaz, que é o primeiro filho, né? Então ele é filho da primeira presidente dos Estados Unidos, que é a Ellen. E a gente tem o Príncipe Harry, que é da coroa britânica. Então a gente já tem esses personagens não óbvios. E a gente tem uma coisa meio que a gente já está um pouco acostumado, né, em literatura convencional, que é o romance de gato e rato. Então a gente tem um romance de gato e rato entre esses dois personagens, só que meio que tudo nesse livro é só para essa história e só para esse fim, mesmo que existam 1 milhão de coisas mais interessantes ocorrendo à volta dos personagens. Então, o livro começa com o Alex indo para o casamento do irmão mais velho, do Henry, e é uma ocasião importante, a presidente dos Estados Unidos foi convidada, a família dela também, então vai o Alex e vai também a June, que é a irmã dele, então ela também é filha da presidente, e vai a melhor amiga deles, que é a Nora, que é neta do vice-presidente dos Estados Unidos. Eles são conhecidos como o trio da Casa Branca, então eles são jovens e são arrojados, são envolvidos com causas sociais, inteligentes, bonitas e instagramáveis. Eles estão na capa das revistas. E do outro lado a gente vai ter a coroa britânica, em que o Príncipe Harry é o exemplo de homem bonito, talentoso em tudo que se dedica, extremamente famoso pela filantropia. Ele tem essas questões. O Príncipe Harry já vem de um lar um pouco de estranho, porque a mãe dele, que era uma princesa, se casou com um cara que fazia o filme dos James Bond. Ela é uma mulher que casou com um plebeu, então tem essa questão também de que o Henry tem as suas próprias crises e obviamente que os jornais vão ficar em cima de qualquer falha de comportamento que ele tem. E aí o Alex e o Henry, eles se estranham durante o casamento e no momento ali de discussão dos dois, eles caem sobre o bolo de casamento, arruinando completamente a festa e fazendo a alegria de todos os jornais de fofoca do mundo sobre o fato de eles se odiarem. E aí a parte engraçada é que a partir daí é construído um plano gigantesco em que durante alguma semana ou alguns finais de semana eles se encontrem para alguns encontros em que vai ter jornalistas e tudo mais, mostrando o quanto eles são amigos e o quanto aquilo lá foi só um desentendimento ou foi só um escorregão, mas que eles são amigos e são próximos, e a partir dessa relação dos dois eles vão construindo ali uma relação de amizade e futuramente de amor. E aí, ok, vocês podem estar pensando, não tem nada de errado com essa história. Sim, realmente não tem. Agora, é um calhamaço, um livro de 390 páginas, em que basicamente a história é apenas o desenvolvimento amoroso dos dois. A história caminha apenas para aproximar eles dois, mostrar os problemas dos dois ficarem juntos e dar uma conclusão satisfatória para quem está lendo. Sendo que existe um universo de coisas mais interessantes ocorrendo à volta. Esse período que o Alex e o Henry estão se encontrando bate com o período da reeleição americana. Então tem todas as questões que a mãe dele está preocupada, extremamente estressada sobre ser reeleita, o que eles podem fazer e tudo mais. Os personagens secundários são completamente esquecidos nessa história. Então a June, que tem as próprias questões que são pinceladas no livro, então ela meio que não quer viver à sombra da mãe, ela quer ser uma jornalista, mas é muito difícil você se lançar como jornalista tendo uma relação tão próxima com a política. A Nora, que é uma personagem interessantíssima,
tipo uma tsundere, então ela tem um gênio horrível, mas ao mesmo tempo ela gosta muito do Alex e da June, então tem essas coisas ocorrendo por trás extremamente interessantes, e por parte do Henry tem o fato de a coroa não aceitar publicamente que um dos príncipes herdeiros seja homossexual. Seria muito interessante de ser trabalhada e ser demonstrada de uma maneira mais profunda todos esses lances que ocorrem e que interferem na relação dos dois. Mas na verdade a única coisa que acontece no livro são a narrativa desses encontros, a conversa deles. Isso eu não acho necessariamente ruim, né? A conversa deles por mensagem é muito espontânea, muito gostosa de ser lida, mas eu sinto falta de uma carne a mais nesse osso, né? E aí tem uma outra questão que eu não quero parecer puritano aqui, mas tem tanta cena de sexo. E não é cena de sexo curtinha, do tipo, eles transaram. A primeira vez que eles transam, acho que são umas 5 páginas descritiva de tudo que estava acontecendo, de como eles se tocavam, ou o que eles estavam fazendo, do modo como eles se olhavam, e isso se repete tipo no capítulo seguinte. Então, eu não sei, essa parte me tirou um pouco da leitura e eu fiquei tipo, ok, as pessoas transam, não é nenhuma novidade que as pessoas transam, não precisa ser tão didático e explicativo que eles estão transando. Então tem essa questão também que pra mim o livro segue num tom, aí na parte que chega na parte do sexo, é como se ele virasse um romance hot gay, e aí ele volta pra linha normal, então isso também é uma coisa que me tirou da leitura. E aí falando tudo isso, parece que eu odiei o livro, mas não, ele é um 3 estrelas bem sincero, ele tem um bom ritmo, ele é extremamente interessante para quem está começando a ler, né? Então, se você é um homossexual e está querendo se engajar com uma leitura em que você se sinta representado, ele é extremamente interessante nesse sentido. O fato do Alex discutir a própria sexualidade, de se ele seria gay ou se ele seria bi, ou como ele se resolve com relação a isso, é interessante. Eles pontuam, né, as outras possíveis sexualidades do Alex e de outros personagens. Tem o fato de que os personagens são extremamente gostáveis, com exceção do Alex, que é uma pessoa horrível e eu detestei ele desde a página 1. O Henry é uma belezinha, um fofo, um amor de pessoa. A June, a Nora, todos são maravilhosos. Agora o Alex é uma pessoa egoísta e eu não consegui gostar, não consegui me relacionar com ele. Mas todos os outros personagens são muito agradáveis. A escrita da Cassie é bem tranquila, assim, ela dá umas pinceladas sobre como funcionam as eleições e ela consegue construir isso de uma maneira simples pra gente, que não tem tanto contato, né, com o formato de eleição americana. Então ele tem pontos extremamente fortes. O que desabona ele de ser um 5 estrelas é exatamente que esses pontos são relegados a segundo plano e a única coisa que sobra é uma relação de adolescente que é meio chata. E aí a gente volta para uma personagem específica que eu gostaria de ter visto muito mais, que é a Zara, que ela é assistente da mãe do Alex, então ela é tipo o braço direito da presidente, ela não tem um cargo oficial, e ela é uma pessoa incrível, porque só ela sabe mandar a real pro Alex, e isso pra mim os pontos em que ela aparecia e dava uma bordoada no Alex, mostrando o quanto ele estava sendo mimado, egoísta e tudo que é de ruim no mundo, ela vai lá, dá uma bordoada nele com a verdade e as coisas tomam um eixo. Então, cada pessoa que lê vai ter um personagem extremamente gostável e eu acho que isso é uma força do livro, né? A gente viu o Twitter ser tomado por diversas manifestações de pessoas fazendo fanart dos dois, ou então das pessoas comentando sobre a leitura, os diversos vídeos que pipocaram aqui no YouTube com relação a esse livro. Então a Seguinte fez um material incrível de divulgação, de construção do hype. O livro entrega boa parte do que ele quer entregar, mas eu acho que é bom ter em mente realmente esses pontos negativos para mim, mas que são relacionados à narrativa. Bom, Vermelho, Branco e Sangue Azul foi lançado em 2019 no Brasil e nos Estados Unidos, é publicado pela editora Seguinte, tá com 392 páginas e aqui no Brasil você encontra ele por um preço de R$ 49,90 a R$ 39,90 em alguns sites. Então é isso, eu não odiei o livro, um livro de 3 estrelas não significa que ele não deve ser lido.
É um livro com bons pontos fortes e é uma leitura que vai te entreter. Eu acho que essa é a principal mensagem. 3 estrelas não é uma nota ruim, tá, gente? E acho que é isso, acho que vale muito a pena a gente ter esse tipo de discussão sobre hype, sobre para onde a gente quer avançar com literatura representativa. E é gostosinho às vezes você só pegar um livro e se encantar com um romance de outras pessoas. Lembrando que eu vou deixar o link da Amazon aqui no campo da descrição. Você compra pela Amazon, você não paga nada mais por isso e ajuda aqui o canal. De mais a mais é isso, então não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que a gente posta por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, tchau!